Estar aqui é como contemplar uma paisagem de outros tempos, muito mais remotos, quando sequoias conviviam com dinossauros. A presença delas na Terra era tão abundante que seu sepultamento foi responsável por muitos dos depósitos de combustível fóssil, do qual extraímos petróleo hoje. Os exemplares remanescentes da espécie, considerados como fósseis vivos, são dotados de uma incrível constituição e resistência, o que faz a sequoia parecer perene, sempre viva. A cor de canela e alaranjada da casca contém um dos segredos de seu êxito para atravessar imune e imponente os milênios. O tom da coloração é devido ao ácido tânico ou tanino. Apesar de ser encontrado também em outros vegetais, a elevada concentração nas cascas das sequoias as tornam incrivelmente resistentes a doenças, a insetos e até mesmo ao fogo. E como proteção, a casca dessas árvores pode chegar a 90 centímetros de espessura na base do tronco. As cicatrizes são provas da resiliência e incrível capacidade de recuperação destes gigantes. E também a relação entre o fogo e as sequoias são um exemplo de como o aparente caos na Terra evidencia um equilíbrio dos ecossistemas e da vida. Muito mais do que destruir, o fogo tem papel fundamental na renovação e geração de novos descendentes de sequoias. As sequoias, aliás, protegem-se muito bem de ameaças naturais, mas não da ação humana. A intervenção do homem no equilíbrio da natureza, sem os devidos cuidados, pode gerar muitas vezes resultados destrutivos a curto e a longo prazo. Um exemplo disso é a construção de túneis escavados atravessando sequoias gigantes. Famosa nas publicidades do Parque Nacional Americano, esta sequoia teve seu interior cerrado em 1881 para permitir a passagem de veículos. Imagens como estas corriam o mundo, até que em 1969 uma nevasca bastou para colocar abaixo 2.300 anos de outrora invencível resistência às intempéries. Nós destruímos a natureza de uma maneira generalizada por interesses, né? E o maior interesse é o interesse econômico. Então eu destruo uma floresta para plantar algo que vai me dar dinheiro. Não que nós não precisemos de alimento, não precisemos de cultivar, mas existem muitas terras ociosas que já estão desmatadas, que poderiam ser usadas, nós poderíamos preservar. Então, em nome do crescimento econômico e do dinheiro, de fazer dinheiro, nós destruímos muita coisa que deveria ser preservada, que poderia ser preservada, né? E em nome desse crescimento econômico, desse interesse do ser humano, né? Nós podemos citar o caso da sequoia, que foi escavada para mostrar que era tão grande que caberia um carro, que poderia passar um carro por dentro dela, como se fosse um viaduto, não é? E uma sequoia que vive milhares de anos, posteriormente, né, depois, né, foi não uma catástrofe, mas um evento, né, climático, um temporal, foi suficiente para derrubar essa sequoia. Por quê? Porque tirando o suporte que ela tinha, uma árvore muito alta, ela tem um suporte basal muito forte, né, para que sustente aquela estrutura toda que está em cima. Então ela não pode ficar sem aquele suporte, né? Então, em nome de mostrar, de mostrar que a sequoia era grande, que cabia um carro, se perdeu um indivíduo, milênios crescendo, e um indivíduo que é raro, né? De uma espécie que é rara, que ocupa um ambiente único no planeta. Não está, é uma espécie endêmica que ocorre só lá naquele local. A importância de respeitar, proteger, admirar e reconhecer. A história das sequoias faz nos lembrar que somos pequenos, sim, mas grande é a consequência de nossos atos.
interferindo em nós mesmos e em todo o mundo natural ao redor. As raízes, agora expostas, parecem compor uma obra de arte no rústico estilo. Esta impressionante espécie do reino vegetal faz-nos lembrar também o quanto a natureza exala uma sabedoria proclamada em cada detalhe. E muitas vezes não queremos ser sábios, ainda que diante das evidências ao redor. Continuaremos arrogantes em pensar que tudo sabemos e podemos? Podemos sim ser surpreendidos por aquilo que de fato ainda não compreendemos. Como um passado que talvez tenha sido mais exuberante do que imaginamos, que poderia projetar um futuro com desígnio e propósitos surpreendentes, ou os mistérios que seguem indecifráveis. Afinal, ainda há mais perguntas que respostas. Quanto tempo pode viver uma sequoia? Até hoje ninguém, nem mesmo os especialistas, sabem dizer. Algumas, cortadas com 3.000 anos de idade, ainda estavam em admirável vitalidade e crescimento. Como a sequoia gigante mais antiga oficialmente registrada, que viveu 3.200 anos e até ser cortada pelo homem, sua idade equivalia a 160 gerações humanas. É incrível pensar quantos fatos históricos ela ainda testemunharia. As sequoias gigantes pertencem a uma classe de espécies tecnicamente dotadas do que cientistas denominam imortalidade biológica. São organismos que, embora possam ser mortos por predadores ou alterações catastróficas no ambiente, raramente morrem por envelhecimento. Pelo contrário, enquanto vivos, continuam a se desenvolver em pleno vigor. As plantas têm um crescimento diferente dos animais. As plantas têm tecidos que nós chamamos de meristemas, que são tecidos com capacidade embriogênica prolongada. Obviamente que as plantas que têm crescimento determinado, elas crescem até um determinado tamanho e se reproduzem e morrem, elas, apesar de terem meristemas, esses meristemas vão morrer junto com a planta e ela não consegue continuar crescendo, né? Não consegue continuar tendo crescimento. Então essas plantas, algumas delas perenes, outras anuais, elas se reproduzem e morrem. Mas algumas espécies, né, especialmente as espécies arbóreas, de longa vida, elas mantêm o seu crescimento prolongado, como se fosse eternamente, porque o meristema não acaba. Ela continua tendo reposição daquilo que ela perdeu, então ela perde um ramo, perde uma folha, e isso é reposto através dos meristemas. E ela consegue continuar seu crescimento e sua vida porque esses meristemas capacitam essa planta a ter uma forma embriogênica. Coisa que nós, por exemplo, né, os animais de uma maneira geral e nós, não temos a capacidade de fazer. Se nós perdemos um braço, nós não podemos repor esse braço. E também como nós não temos células embrionárias que continuam se reproduzindo, células iniciais que vão gerar outras células e continuar esse crescimento, essa reposição, quando nossas células se envelhecem como um todo, o organismo inteiro envelhece. Você não tem como envelhecer só uma parte e depois repor essa parte, né? Todas as células têm a mesma idade, então elas acabam envelhecendo ao mesmo tempo, então o organismo morre como um todo. E nas árvores isso não acontece de vida longa. Então é como se elas fossem eternas mesmo. Em Isaías tem um versículo que diz assim: e a vida do meu povo será como a vida das árvores, será como as árvores, falando da vida eterna. Então Deus, né, colocou isso dentro do contexto, mas é porque era uma percepção das pessoas. Então, não adiantava dizer assim, será como a vida das árvores, se as pessoas não entendessem que as árvores eram eternas. Isso não é só uma questão de que Deus falou. Era a percepção das pessoas. Então, as pessoas percebiam que a vida passava, que a árvore já estava lá quando o avô
e tinha nascido, o avô contou que aquela árvore já estava lá, depois o pai, o avô já morreu, o pai já morreu, o filho está aí com netos e a árvore está lá ainda. Então eles tinham uma percepção de que aquela árvore era eterna, porque eles morriam e a árvore não morria. Ela continuava crescendo, continuava frutificando, continuava viva. Então essa percepção a gente tem, por exemplo, com as sequoias. As sequoias são, né, um exemplo clássico de árvores milenares, de árvores que vivem muitos anos, muito mais do que nós e muitas das nossas gerações, né, e nós sabemos disso porque conseguimos quantificar os anos pelos anéis de crescimento, né, da árvore. E é um aspecto interessante também as sequoias, é essa questão das sequoias serem eternas e as sequoias que nós temos, né, restritas àquele ambiente, nós temos, na quantidade de anos, nós sabemos que elas têm entre 3.000 e 4.000 anos. Você sabia que um exemplar de outra espécie, o Pinus longevo, é a árvore mais idosa conhecida, atualmente datada em mais de 4.700 anos? Esta anciã extraordinária, que recebeu o apelido de Matusalém, já era viva quando a cidade de Troia foi fundada, quando se erigiram as pirâmides do Egito, quando Cristo dividiu o tempo e a história. E ela continua aqui, viva. Cientistas atestam que, a nível celular, parece ser tão jovem como quando Troia foi construída, porque seus tecidos vasculares funcionam tão bem tanto nas árvores mais antigas quanto nas mais novas. Seus meristemas não parecem prejudicados pelo passar dos séculos em período cronológico tão vasto. Isso explica a longevidade impressionante que faz destas árvores verdadeiros titãs do tempo. Por que, então, nem os pinos longevos, nem as sequoias, nem nenhum outro organismo vivo tem mais de 5.000 anos? Existem árvores como as sequoias e outras que são virtualmente imortais. Se não houver um acidente de percurso aí, um raio, um lenhador no caminho delas, né, uma doença, elas vivem indefinidamente. O interessante é que nenhuma delas ultrapassa a idade de 4.000 e poucos anos, né, no passado aí. Isso suscita algumas reflexões, porque se elas são realmente, teoricamente, imortais, por que elas não passam desse período, né? Por que não há árvores dessas aí longevas mais antigas do que 4.000 e poucos anos atrás? Para algumas pessoas, alguns pesquisadores, especialmente criacionistas, isso sugere que em algum momento no passado houve uma catástrofe que desarraigou todas as árvores e essas que existem hoje seriam resultado de um replantio. Sementes que ficaram flutuando nas águas, quem sabe, né? Ou escondidas debaixo da terra e se sabe que elas podem sobreviver um bom tempo realmente ali encapsuladas, né? Teriam então brotado e seriam então a população de árvores longevas que nós temos hoje no planeta. É uma grande pergunta que exige realmente uma boa resposta. Por que nós não temos no planeta, ou naquela região, que é a região das sequoias, árvores muito mais velhas? Sendo que aquelas que estão lá e têm quase 4.000 anos, estão perfeitas. Não parece que vão morrer amanhã, parece que vão viver mais milênios. Então, o que é que determinou que, em determinado ponto, as sequoias nasceram todas ao mesmo tempo e as outras, não existem outras mais velhas? Por que nós não temos sequoias mais velhas, com mais de 4.000 anos? Será que algo aconteceu que as sequoias mais velhas morreram e aí, num evento posterior, as sementes das sequoias que morreram germinaram e cresceram e estão ali no máximo há 4.000 anos? Como colunas notáveis estabelecendo um marco que aponta para o céu, as sequoias gigantes são sentinelas vivas do tempo. Que mistérios se desvendariam se pudessem nos revelar o que testemunharam ao longo de milênios? Na elegância de seu porte, parecem estar aqui como magníficos exemplares da vegetação de outrora. O renomado naturalista John Muir descreveu estas árvores como as mais belas e majestosas na Terra. Que evento e mudanças climáticas provocaram tão drástica redução de seu número, levando-as quase à extinção? Rodney Sides Ellsworth,
no estudo A Sequoia Gigante, publicado pela Universidade da Califórnia, escreveu: poucos dramas da Terra que a ciência tem restaurado são mais belos do que a limitação da sequoia exclusivamente às montanhas da Califórnia. O registro das rochas logo depois da grande era dos répteis conta uma história totalmente diferente. Com espantosa desconexão, toda a rica diversidade de vida dos répteis aparentemente cessou. Um aspecto tão extraordinário deveria exigir uma explicação fora do comum. É para decifrar o incomum que ocorreu em nosso planeta que vamos agora passar da natureza para a investigação da Terra. Na próxima temporada, viajaremos por entre as pistas de um passado que ficou esculpido nas pedras. O que fósseis, dinossauros, árvores petrificadas e intrigantes formas geológicas podem nos revelar? Prepare-se, a aventura em busca de respostas vai começar para valer. E esta é só a primeira amostra que encontramos. Bueno, este es el famoso trilobite.